Então, bom dia, pessoal. São 9 horas da manhã do dia 27 de outubro, né? Véspera do dia do servidor público, que não vai adiantar nada, porque eles passaram o ponto facultativo para segunda-feira, e quem só dá aula na segunda-feira tá ferrado, e só quem tem aula na segunda-feira vai ficar com matéria a menos mesmo, porque não tem jeito. Mas vocês não estão nesse caso. E aí eu vou começar daquele ponto em que a gente parou com o Matheus na aula passada, que ele tinha me mandado um print de um slide que provavelmente estava com erro, estava mesmo com erro, né? E aí, na hora que eu fui revisar tudo, eu acabei achando outro erro. Então eu vou mostrar para vocês. A outra turma até já viu o primeiro slide que estava com erro, mas vocês vão ver agora. E depois a gente conversa sobre a nossa parte de hoje, sobre o assunto de hoje especificamente, né? Que esta aqui é a parte relevante aqui da história. Mas antes, deixa eu achar os locais onde tem os erros. Então, vocês se lembram que Matheus falou na semana passada que tinha slide que tinha algum erro, não é? É verdade, olha só, deixa eu tirar aqui o chat. Nesse slide aqui, nós tínhamos algumas equações na hora de fazer a soma, e essa equação aqui estava com erro lá. Essa que tá grandona aqui agora, tá vendo? Ó? W9 é igual a W6 menos W1 menos W2. Não, é o contrário, não corrigi aqui. Então, pera aí que eu tenho que corrigir aqui. Aí é bom que vocês vão ver acontecer. Engraçado que eu tinha mexido nisso, gente, na outra aula. Deleta. Pronto, agora tá bonitinho. Deixa eu colocar certo aqui. Vocês estão vendo ainda? Hein, pessoal? Professor, para mim tá Aqui não tá aparecendo aparecendo. foto da tela do computador. Não sei se pra galera tá não, aparecendo então assim. deve ter sido só Agora a foto dos foi. meninos lá, né? Agora tá, né? Agora sim. Ah, tá. Pois é. Então, ó, é essa equação aqui. É lógico, né? Você tem W1 mais W2 menos W6 menos W9 igual a zero. Aí é só passar o W9 para o segundo membro, depois eu inverto. Deu W1 mais W2 menos W6. É assim que calculo o W9. Era o único erro que tinha nesse slide. Seguindo aqui alguns slides para frente, eu acho que é esse aqui já. Também tinha um erro de sinal aqui, ó, nesta equação que está grandona, que eu estou apontando com o mouse. Vocês estão vendo? Também era só uma mudança de sinal, né? Na verdade, eu explicitei o ômega 5,3 é 1 menos ômega 5,1 menos ômega 5,2. Só para vocês fazerem essas correções. A apresentação que eu mandei anexada hoje para vocês em PDF já está corrigida, tá? Já está com essa correção aqui. Tudo bem? Então, ó, estou encerrando aqui o compartilhamento. Vou encerrar minha apresentação também. E volto para a sala com vocês, agora sim, para a gente poder discutir tudo que tem que discutir da aula de hoje. Alguma dúvida com relação à solução desse problema grandão? Hein, pessoal? Todo mundo viu tudo? Conseguiram reproduzir? Conseguiram parar o vídeo, fazer as contas junto comigo lá? Professor, eu refiz. Quem está falando? Está falando muito baixinho. Fala um pouquinho mais alto e se identifica, por favor. É Camila, tá me Oi, ouvindo Camila. melhor? Diga, Camila. Eu refiz todas as contas, só que os meus valores deram um pouco aproximados, mas não exatamente os que Mas aí estão lá. depende do quantas casas você utilizou, né? De que precisão que você utilizou. Entendi. A gente tem que estar muito atento. A minha recomendação é o seguinte: faça as contas com todas as casas que você puder na calculadora ou no Excel. E apresente com um número de casas que seja coerente. Por exemplo, você tem vazões mássicas da ordem de 1.000 kg por hora. Você vai botar ali no máximo, querendo ser muito precisa, 2 casas para apresentar os resultados. Fração mássica, fração molar, que são da ordem de 1, né, abaixo de 1, no mínimo vão apresentar os resultados com 4 casas. Agora, fazer as contas, gente, tem que fazer as contas com todas as casas decimais que vocês puderem. Oba, Roberto hoje conseguiu vir, tudo bom, meu filho? Tá tudo resolvido aí dessa vez com a internet? Mais nenhuma dúvida, gente? Todo mundo consegue fazer aquele problema direitinho? Então eu vou fazer a segunda pergunta. Diga, alguém ia falar alguma coisa. O senhor podia explicar de novo? Eu vi o vídeo, eu vi umas 2 ou 3 vezes, mas eu podia refazer. Não, eu preciso que você me diga assim, onde você não entendeu? A torre de destilação. A torre de destilação. Tá bom. É a parte que o senhor usou uma incógnita, uma vazão 1 para explicitar outra. Peraí, como assim? A hora que você tem que somar as equações, né? A hora que você tem que combinar equações. Não é isso? É essa parte mesmo. Então porque as coisas não vão aparecer. Deixa eu compartilhar com você a tela aqui, com vocês a tela. Matheus está falando deste slide aqui, não é, Matheus? Já lá na apresentação, em que a gente resolveu algumas coisas aqui para trás, ó. A gente começou daqui, né? Peraí, calma. Começou daqui. Eu tinha todas as equações. Vocês estão vendo o slide, então? Para mim não tá aparecendo não, professor. Não? Pra mim Então também peraí que eu não. acho que eu tenho que compartilhar. A culpa é minha aqui. Calma lá, tá? Calma que sou eu aqui. Pronto. Tô compartilhando com vocês aqui. Agora vocês veem, né? Ó, eu não vejo mais o chat, tá? Então se alguém precisar falar comigo, tem que ser no áudio.
Estão vendo esse slide aqui. Esse aqui é o primeiro slide, aquele que a gente começa a resolver o problema. Vocês entenderam que eu pintei de vermelho aqui o que eram as especificações? O que tinha sido dado? Eu estou falando com quem assistiu aos vídeos e estudou. Quem parou, Sim. fez as contas e isso mais. Tá? Então, tudo que está de vermelhinho aqui Sim. é... né, valor que vocês conhecem, valor que vocês têm especificados. Tá? Se a gente voltar um slide para trás aqui, são esses vermelhos que estão na tabela. Tá? Que eu também falo isso lá no vídeo, tá bom? Aqui, ó, essa tabela de especificações, eu puxo esses vermelhos lá para cima e deixei aqui a eficiência de recuperação na tabela de... Espera aí que eu tenho que dar um F11 aqui de novo. Eita ferro, mas funcionou agora. Não funcionou. Agora estamos ok aqui. Tá vendo? Ó, eu tenho aqui a tabela de dados, agora vocês conseguem ver tudo. O ômega F aqui, que é o epsilon F, que é a nossa eficiência de recuperação, certo? Então, coloquei aqui as minhas especificações nesta tabela, porque isso aqui eu fiz numa planilha no Excel. Por isso que eu não tive problema com precisão. Tá vendo, Camila? A questão toda de que aqui eu coloquei 4 casas, mas no Excel eu usei as 300. Na sua calculadora você vai usar 13. Que é o que a calculadora normal deve comportar aí. Já vai dar uma precisão bem boa. E na hora de apresentar os resultados, aí você coloca, né, 2 casas para as vazões grandes, que elas estão na ordem de 1000, e 4 casas para as frações, que estão na ordem de 1. Tá bom? Então, o que a gente fez aqui? Eu peguei tudo isso aqui e fui lá nas minhas equações. Esse é o nosso set de equações. É o mesmo set que a gente sempre usa. E aí, o que aconteceu? Marquei aqui de vermelhinho tudo que eu tinha como especificação. Aí é lógico, eu começo a olhar e olha só, nessa equação só tem uma incógnita. Então eu consigo explicitar essa incógnita. Nessa equação eu só tenho uma incógnita também. Nessa outra eu tenho 2, aqui 2, aqui 2. Eu não posso mexer nessas equações por enquanto. Mas aqui, ó, uma de novo e uma de novo. Então eu achei essas 5 frações mássicas de água nessas 5 correntes. A corrente 1, a corrente 2, a corrente 6, a corrente 7, a corrente 8. Todo mundo entendeu isso? Porque quando eu coloco as minhas especificações, eu começo a ver por quais equações eu começo a trabalhar. Beleza, agora que eu tenho isso, e como a gente conhece a vazão W1, não conhece? A gente não conhece a vazão W1, gente? Se a gente conhece a vazão W1, a gente conhece as vazões parciais, né? As vazões de sal, de álcool e de água, que são dadas aqui assim. Tudo bem? E essa é uma questão. E a gente aqui não tem álcool, né? É 0. Vocês repararam que na corrente 1 não tem álcool. Então, com isso, eu consigo ir lá na minha tabela, olha só que bonitinho, e já coloco os valores. Já calculei por essa expressão aqui qual é a vazão mássica de sal, qual é a vazão mássica de álcool, é 0. A vazão mássica de água, e aí, ó, deu 6.000. Somando as frações mássicas também, ó, 0,22 com o 0,78 que a gente tinha calculado, deu 1. Todo mundo foi até aí? Beleza, aí, ó, limpei aqui um pouquinho. Tá? Sobraram essas equações. Agora é que eu começo a olhar e a pensar onde que eu posso aplicar o quê. Primeira coisa importante que eu posso fazer é o seguinte, lembra que a gente, para fazer a seleção das equações linearmente independentes, eu acabei mostrando para vocês antes que se eu somar os balanços, tanto globais quanto das espécies, dos componentes, nas unidades, eu acabo chegando àquele balanço no caixa preta, isso a gente faz. Por isso que não precisa fazer o balanço caixa preta antes. E aí, olha só, nesta equação aqui, o W1 é conhecido, o ômega 1 é conhecido e o ômega 6,1 é conhecido. Só tem uma incógnita, então eu tiro o W6. Com o W6, agora eu consigo tirar o W2, e aí eu consigo agora tirar o W9, naquela equação que está certinha agora. Tá certo? Todo mundo entendeu até aí? E aí eu aproveito, ó, a minha eficiência de recuperação e encontro esse grupo. Esse grupo aqui se chama o quê? Isso aqui é a vazão mássica de sal na corrente 3. Né? É a vazão mássica, é o W3 vezes o ômega 3,1, que eu consigo determinar assim, porque agora eu conheço todo mundo que está aqui no segundo membro. Volto lá na minha tabela, já começo a preencher mais coisas. Até aí foi, Matheus? Foi sim. Camila, tudo bem até aí? Sim, tudo bem. Cíntia, Wellington, os que mais participam da aula, eu estou perguntando para os que mais participam, porque os outros a gente não ouve, então eu fico difícil. Roberto, tudo bem, meu filho? Você conseguiu acompanhar, que você não estava na aula passada? Professor. Tá, beleza. Então, ó, vamos adiante aqui agora, limpando mais um pouquinho. E aí começa aquela história. Agora eu não tenho mais equações que só tem uma incógnita. Aí eu começo a selecionar. Aqui não adianta, eu tenho essas equações, essa daqui já nem adiantava mais, né? Eu já estou fazendo algumas coisas com ela. Mas na torre de destilação eu só tenho, não é, 2 incógnitas, o W5 e o W8. Não é verdade? Porque essa equação daqui também foi conhecida lá. O que eu posso fazer agora? Eu pego aqui, ó, e consigo descobrir, aliás, daqui da primeira, do misturador, né? O W7 ômega 7,1. Porque nesta equação aqui, a única coisa que é desconhecida é o W7. Estão vendo? Hein, pessoal?
Sim. Sim, professor. Beleza. Sim. Então, ó, com isso eu também consigo definir esse grupo aqui, a vazão mássica de sal na corrente 5, que é igual a vazão mássica de sal na corrente 7, porque eu estou reciclando todo o sal. Vocês repararam que não sai sal da torre de destilação para fora do sistema? Em W9 só tem água. O resto da torre de destilação é reciclo. Por isso os componentes de amarração ali são tão importantes. Ó. Isso aqui é componente de amarração. Né? O sal é componente de amarração entre a corrente 5 e a 7. Por isso que a gente conseguiu chegar nessa relação aqui. E o álcool é componente de amarração da corrente 8 e 5. A gente vai chegar numa relação para ele também depois. Então, ó, isso aqui passou a ser conhecido, porque eu conheço isso. Entenderam que essa equação daqui morreu agora? Ela já foi usada aqui. Eu nem precisaria tê-la ali mais. Então, vamos lá. Agora eu acho o W7. Com o W7 eu consigo achar o W3, voltando lá no balanço de massa global do misturador. Com o W3 eu consigo achar o ômega 3,1. E aí eu começo a destrinchar então as outras frações. O ômega 3,3 sai por aqui. Ficou fácil assim, até porque a gente sabe que não tem, né, álcool nessa corrente 3 também. Ela também é isenta de álcool. Volto lá na minha tabela, estou preenchendo. Agora é que chegou o momento que você teve dificuldade, não foi, Matheus? Foi sim, professor. Pois é, aqui vocês têm que parar com essa mania de querer que a equação cuspa uma incógnita na cara de vocês. Não vai acontecer sempre. Tem hora, gente, que vocês têm que lembrar do ensino fundamental. Como é que vocês resolviam sistemas de equações algébricas lá no ensino fundamental? Aquela x mais y igual a um A e x menos y igual a um B. Como é que fazia? Escolhia uma das Isso, você equações isolava uma isolava. incógnita numa equação, substituía na outra, né? É o método de adição-substituição. Ó, Cíntia ou Wellington, vocês deviam trazer isso para cá, deviam ter respondido isso. Então, isola lá um componente, uma incógnita numa equação, substitui na outra, vai diminuir o número de incógnitas, aí escolhe, determina aquela incógnita que conseguiu, volta na outra equação e determina outra. É a mesma coisa que aconteceu aqui, só que olha só, isso aqui já não tem mais utilidade, a gente já usou tudo. Essa daqui eu tenho W8, W4 e o ômega 4,2 como incógnita. Eu tenho duas equações e 3 incógnitas, ainda não consigo resolver por ali. Aqui eu tenho W4, W5 e o ômega 4,2 também como incógnita. Não adianta, não consigo resolver por essas 3 equações, 2 equações e 3 incógnitas. Mas aqui eu só tenho W5 e W8. Vocês repararam? W5 e W8 são as únicas incógnitas desta equação e desta. Então o que eu faço? Explicito um deles numa equação. No caso aqui eu vou explicitar, né, o W5, e aí com isso eu vou conseguir explicitar depois. Consigo achar, fazendo essa substituição, eu acho W8. Achando W8, eu acho W5 de volta. Ó, tornei o W5 aqui uma outra coisa, joguei na equação de balanço. Certo? Entendeu agora, Matheus? O que aconteceu aqui? Eu falo isso lá no vídeo também, né? Explicita W5 nessa equação, joga na equação de balanço global, vai ter só W8 como incógnita. Acha o W8. Achou o W8, volta nessa equação aqui, acha o W5. E aí consegue achar o ômega 5,1, consegue achar o ômega 5,3, que era outra equação que precisava ser corrigida. E aí começa a achar o resto, né? Ó, acha o W4, com o W4 você consegue achar o ômega 4,2. Com o ômega 4,2 você consegue achar o ômega 4,3 e pronto, resolvemos tudo, só falta agora o que? As razões de reciclo. Como eu conheço W7, como eu conheço W8, como eu conheço W2, como eu conheço W1, já conheço todo mundo. E aí a minha tabela está preenchida. É assim que resolve. Neste caso, no caso em que as minhas especificações são dadas desse jeito, eu uso estas equações nesta ordem. Tudo bem? Deu para entender? Hein, pessoal? Sim, professor. Tá, joia? Então, olha só, eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou interromper aqui o compartilhamento e nós vamos testar se vocês entenderam mesmo. Hoje vai vir um negócio diferente, que já tem acontecido na segunda-feira, não é Cíntia e o Wellington, mas que vai acontecer agora para vocês aqui também. Então, vocês vão mostrar que aprenderam fazendo um exercício. Olha só que coisa legal. E não é um exercício qualquer, são os exercícios que eu deixei no final do terceiro vídeo. Alguém fez? Tinha exercício para vocês lá, eu passei exercício. Alguém fez? Não fizeram, né? Que coisa triste. É assim que se estuda, pessoal? O professor dá um exercício, o aluno vem para a aula sem ter feito exercício? É assim que a gente estuda? Porque o conjunto de equações é o mesmo, eu só mudei as especificações naqueles exercícios, não é verdade? Então, por favor, prestem atenção, aprendam a estudar. Isso não é brincadeira, não é matéria de ensino fundamental que dê para você estudar na véspera da prova. E nós vamos ver isso agora. Eu vou dar um exercício para vocês, um daqueles. Ficou um para vocês, um para outra turma. Um daqueles exercícios que era exercício para vocês trazerem resolvidos hoje, ou pelo menos trazer as dúvidas deles hoje,
para vocês resolverem. Valendo não precisar me entregar a avaliação continuada na sexta-feira. Quem conseguir apresentar o resultado final, mais ou menos como essa tabela final que vocês viram aí, mas eu preciso até de menos coisas, né? Só aquilo que foi pedido. É o mesmo exercício, eu só mudei as especificações. Tá bom? Então eu quero que vocês determinem as vazões mássicas desconhecidas e as frações mássicas desconhecidas. Além, é claro, da razão de reciclo, né? Das razões de reciclo ali. Tá? Ou da eficiência, se for o caso que deu não ter dado eficiência. Não é o caso de vocês, é o caso da outra turma. Mas eu então vou compartilhar com vocês este exercício aqui para vocês fazerem. E como são agora 9 e 20, tá? E é só o uso das equações, né? Então vamos lá, deixa eu compartilhar a tela com vocês. Todo mundo vê minha tela aqui. Esse exercício aqui está no vídeo. Esse exercício está no PDF de vocês. Eu não vou precisar nem que vocês façam print de tela, tá? É o exercício 2 do terceiro vídeo. É o que aparece para vocês aí no PDF de vocês. Então, eu só estou mostrando que vocês têm 15 minutos, têm até as 9h35 para me entregar, tá? As vazões desconhecidas e as frações mássicas desconhecidas. Lembrando para vocês que não precisam equacionar. Nós temos exatamente o mesmo conjunto de equações. São essas aqui, tá ok? São essas equações aqui que vocês vão utilizar para fazer o exercício, para resolver o exercício, que também está no PDF de vocês. Ah, professor, qual é a diferença? A diferença é a ordem que vocês vão usar essas equações. Porque olha só que coisa interessante aqui neste caso. Em vez de dar o W1, olha que eu mudei uma coisinha só, uma coisinha de nada, né? E as especificações ali do meio não vai fazer muita diferença eu ter mudado. Eu só mudei o W6. Em vez de dar a vazão W1, nossa, ficou muito feio. Em vez de dar a vazão W1, eu dei W6 para vocês aqui, ó, a vazão de saída. O que vai mudar a ordem que vocês vão ter que usar para resolver. Mas as equações são as mesmas. Pode usar o Excel, pode usar a calculadora, pode montar a tabela. Eu vou botar uma musiquinha aqui para eu ficar ouvindo enquanto vocês fazem. Tô com o meu áudio aberto, se alguém tiver alguma dúvida, é só me perguntar. Mais dúvida, ainda mais que a gente explicou como é que resolve agora, né? Então vocês só vão mudar a sequência e vão resolver, tá? Então tô interrompendo aqui o compartilhamento. Aliás, eu não preciso interromper o compartilhamento, né? Eu posso só vir aqui no nosso Jitsi. Cadê? Aqui. Pronto. E aí eu vou colocar aqui o chat de novo para eu poder ver vocês. Se alguém quiser pode falar comigo no chat, tá? E vocês têm aí até as 9h35 para resolver, me entregar os valores, fazer mostrar aí na tela como é que vocês chegaram. Faz uma tabelinha com os valores, né, para facilitar, que nem a gente fez a tabela final lá. Não precisa fazer das vazões por componentes, eu só quero as vazões globais, as vazões totais das correntes, né, finais e as frações desconhecidas, tá? Então, contando o tempo, agora. Professor? Sim? Eu tenho uma dúvida, mas é sobre o bypass. Será que o senhor pode... Poxa, mas essa dúvida é da semana passada, Ana. Não, sim, mas é que eu tava vendo de novo. Tá, então pergunte, vai. O tempo tá correndo, mas pode perguntar. Tá. Eu só fiquei com dúvida. No D, quando entra o W1, no W3 vai ter a mesma coisa do W1. Né? Não tô te ouvindo, seu áudio caiu muito. Entra o W1 e sai o W3 e 2, né? Aham. Então, quando no W2 e 3 vai ter o 1. Vai ter o quê? Vai ter o 2 e o 3. Vai, refaz a pergunta que eu não consegui entender a sua pergunta. A corrente do W2 e 3 vão ter composição diferente? Claro que não, isso é dito no vídeo. O divisor de correntes não muda a composição. Então, o ômega 1,1 é igual ao ômega 2,1, que é igual ao ômega 3,1. O ômega 1,2 é igual ao ômega 2,2, que é igual ao ômega 3,2 e assim por diante. Divisor de correntes não altera a composição. Tá bom. Por isso que ali você só faz balanço de massa global no divisor. Você não precisa fazer balanço por componente. Beleza. Tá? Então tá aí, ó. Contando o tempo pra vocês, tá? Já foram 5 minutos só nessa história. Não, 5 minutos não. Foram 3 minutos. Pode falar, quem tá falando? Tainara. Oi, Tainara, diga. Só uma dúvida. As equações lineares dos exemplos, misturador 1, precipitador, torre de destilação e os reciclos, são os mesmos? Exatamente as mesmas equações do problema anterior. A ordem que você vai usar é que é diferente.
Ah, ok. Todas as Faz equações, sim. você não precisa fazer nenhuma equação. É bater e resolver. Não, então, eu não tô fazendo não, eu já tô resolvendo direto, só Exato. fiquei na dúvida mesmo disso, porque eu já tava olhando do PDF e não do exercício. Que agora que eu vou substituir o valor. Isso. Aí você vai descobrir um negócio interessante. Né? No outro exercício a gente tinha W1 e achava quem? W6. Agora você tem W6, vai achar W1. Ok. E daí pra Obrigada. frente segue o bonde. Do mesmo jeito que foi feito no vídeo. Do mesmo jeito que é no PDF. Tá bom. Tá beleza? Mais alguma dúvida? Não, foi só isso mesmo. Tá, Na joia. São as verdade- mesmíssimas equações. Não muda uma. A ordem de uso é que muda. Ok. Tá, joia. Tchau, tchau. Tô aqui, hein? Qualquer coisa mais é só perguntar. Só tem que dar um tempo pra eu poder parar a música. Tempo esgotado, pessoal. Alguém conseguiu andar aí? Alguém conseguiu caminhar razoavelmente? Tainara, até onde você foi? Poxa, eu tava vendo o reciclo. Depois que eu vi que no reciclo não tinha o W31, porque eu pensei assim, poxa, eu tenho W6, W61, e eu pensei assim, pô, teria como eu descobrir o W3 ali e depois só substituir lá em cima pra eu Olha, o isolar uma. exercício de vocês é mais fácil do que isso aí que você está fazendo, porque olha só, deixa eu voltar lá nas equações. Vocês estão vendo as equações aqui, né? Deixa eu voltar com elas aqui para aparecer também lá na gravação. Né? Olha só, vamos lá no nosso conjunto de equações. Deixa eu voltar lá para o começão. Tá? Qual é a única diferença? Gente, vocês só têm uma única diferença. Uma única equação é usada de forma diferente, que é essa dali. Então, olha só, nós estamos aqui, né? Tudo isso aqui vocês vão fazer do mesmo jeito. Tudo. Tudo aqui, ó. Vai calcular o ômega 1,3, o 6, o 7, o 8. Vai calcular. Aqui não vai calcular a corrente W1, porque vocês não conhecem W1. Mas aí, olha só. Espera, porque vai aparecer. Vocês conseguem calcular o que aqui? Nesse ponto. Que já começa a ficar diferente lá da outra. O que aconteceria de diferente aqui? Quem que vocês conseguem tirar? Já que vocês têm essas frações mássicas todas aqui, ó, bonitinhas. Vocês conseguem determinar o quê? O W61, que é o quê? Que é o W6, que foi dado, vezes o ômega 61, que também foi dado. O W62, que é o W6 vezes o ômega 62. E o W63, que é o W6 vezes o ômega 63, que vocês acabaram de calcular ali, certo? Entenderam isso aqui? Sim. Pois é a diferença. Aí começa a diferença. A ordem que as equações vão ser usadas é a única coisa que muda. Então, isso aqui ó, não vai sair agora. Isso aqui vai sair no próximo slide. Na próxima passada. Por quê? Aí nós vamos lá, né? Aqui a gente vai ter a soma dos balanços. E o que aconteceu aqui? Agora, olha só. Em vez de eu ter essa equação, o que eu conheço aqui? Eu conheço o W6 e eu não conheço o W1. Então, o que acontece? A gente vai tirar aqui que W1 é igual a W6 ômega 61 dividido pelo ômega 11. Aí achou W1. Com W1, vocês vão conseguir tirar W11, que é o W1 vezes o ômega 11. Né? Vão tirar o W12, que é 0, que é o W1 vezes o ômega 12, não tem álcool nessa corrente, e o W13, que é W1 vezes o ômega 13. Pronto. O resto vai direto. Porque aí, olha só, você agora conhece W6, ômega 61, consegue tirar o W3, ômega 31 do mesmo jeito, e o fluxo segue, tá? O fluxo vai seguir exatamente igual ao resto do equacionamento. Não mudaria nada, tá? A partir daqui é igualzinho do vídeo. Então, olha só, gente, decorar como é que resolve exercício sempre dá esse tipo de problema. Se mudar a ordem das equações, se tiver uma coisinha de nada diferente, não sabe mais resolver. Não pode ser assim, gente. Vocês têm que entender o mecanismo, vocês precisam compreender o que está sendo feito. E aí, olha só que legal, a gente tem aqui, essas são as equações, e esse aqui é o gabarito, podem anotar. Deixa eu tirar essa barrinha chata, enjoada daqui. Esse aqui é o resultado que agora em casa vocês vão fazer de novo para tentar ver se consegue chegar, né? Eu tinha chegado até o W1, no caso. Pois é, Aí, né? O resto é só continuar a partir disso. O resto era só continuar. Depois que acha o W1, segue a banda do mesmo jeito que seguia antes. Beleza. Mais alguma dúvida em relação a isso, gente? Fizeram o print dessa tela aqui? Porque isso aqui não tem no PDF. Já sim. Então, estou encerrando o compartilhamento aqui para a gente poder fazer chamada, porque já vai começar a aula da outra turma. Mais alguma dúvida, pessoal? Ó,
Eu tentei fazer de forma diferente. Como, Roberto? Foi o que eu tinha falado. No caso, foi no momento que a Tainara falou. Eu consegui fazer da forma que o senhor fez, eu cheguei até o W1. Ah, aí, tá, beleza. Quando o senhor falou que acabou o tempo, eu... Tudo bem. Agora lembrem-se, gente, olha só, isso foi um exercício que foi passado no vídeo, né? Foi um exercício que estava no PDF que vocês receberam no domingo da semana passada, né? Então, cuidado, porque esta forma de estudar é a que resulta em um índice alto de reprovação na disciplina. Uma disciplina como esta não pode ser estudada na véspera das provas. As provas não são para vocês terem um boletim cheio de nota azul para mostrar para o pai e para a mãe pedir aumento de mesada, gente. Tem que ter, né, muita atenção no que estão fazendo. Porque senão a gente realmente vai ter um problema sério. Daqui a pouco nós vamos ter 200 alunos querendo fazer a introdução, porque o povo não passa. Considerem comigo, se esse exercício foi passado há 2 semanas atrás, ninguém tirou dúvida dele comigo. Só o Matheus trouxe uma dificuldade de entendimento hoje, que era simplesmente fazer uma revisão do ensino fundamental, de como é que resolve o sistema 2x2. Só isso. Era uma dúvida muito mais dívida, muito mais parar para pensar o que aconteceu, do que realmente assim, não, isso aqui é da matéria. Não é da matéria. A dúvida que apareceu foi dívida. Dívida do ensino fundamental. Então, por favor, gente, levem a sério. Isso é a carreira de vocês, é a profissão que vocês vão exercitar por mais de 30 anos. Se levar nessa postura de 1 hora eu estudo, quando é que vai aprender? Porque decorar como é que resolve... Olha só, eu dei um exercício que eu mudei um dado. Em vez de dar a vazão W1, eu dei a vazão W6. Só mudou a sequência de uso das equações. E mesmo assim, olha o tempo que foi gasto que não resolveram, que não foi suficiente para resolver ainda. Porque não tinham isso já consolidado em vocês, o conhecimento já consolidado. Então entendam, o meu objetivo aqui não é reprovar ninguém, eu quero que todo mundo passe, mas só vai passar se souber. Só vai passar se compreender. Se ficar decorando, vai aparecer um negócio diferente na prova. Vai aparecer um negócio que vocês nunca viram nos exercícios, mas que usam os mesmos conceitos. E aí a única coisa que pode acontecer, a Esther tá aqui nessa turma, não tá, Esther? Cadê você, minha filha? Não tô vendo seu quadradinho. Tá ali, tô vendo. A Esther lembra, período passado, né, a parte de com reação tem um exercício que inicia isso. Vocês vão receber isso logo no domingo agora, né? Ou no sábado de preferência. Pode dar um dia a mais. Tá? Então vão receber logo que a gente lida lá as avaliações continuadas. Agora eu estou tentando liberar o material da aula seguinte. Então a Esther lembra. Aquele exercício grande que vocês receberam no primeiro dia de aula, que convertia etileno em etanol, não é? Lá eu dava vazão W1. Como houve um problema lá, em vez de programar a prova para ser enviada, eu enviei um dia antes, eu tive que fazer uma prova toda de novo correndo. E aí eu simplesmente peguei aquele exercício, em vez de dar o W1, eu dei o W de saída, o W5. E ninguém fez, porque o povo só decorou como é que fazia do W1 para o W6. O que vocês fizeram agora também. Quem estudou e entendeu como foi feito o exercício só decorou como é que resolvia do W1 para o W6 e o W9. Não entendeu que era o mesmo conjunto de equações que a gente pode usar de várias formas. Não entendeu que tem que frequentemente combinar várias equações para poder chegar em diminuir o número de incógnitas e achar a incógnita faltando, depois voltar nas outras equações. Isso é ensino fundamental. Isso se chama método de adição-substituição, que vocês aprenderam lá no ensino fundamental. Então, por favor, estudem de forma mais consistente, de forma mais adequada. Eu gostaria muito de ter na memória de vocês apenas os quadradinhos aqui e aqueles que abrem a câmera de vez em quando. E não ter que reencontrar vocês na aula, na parte presencial a partir do ano que vem. No presencial, a partir do ano que vem, eu gostaria de encontrar vocês na disciplina do 4º período de métodos. E não introdução de novo. Então, por favor, pensem bem. Todo vídeo tem exercício, todo vídeo tem comentário. Eu sempre coloco alguma coisa além das avaliações continuadas. E ninguém tira dúvida, ninguém traz nenhuma coisa. Ninguém não, Roberto traz. Roberto sempre está tirando dúvida. Tem que fazer jus. Né? Desta turma aqui é o único que está constantemente em contato comigo. Até para avisar que não vai poder participar da aula porque teve problema na internet. Então não é todo mundo, mas a maioria de vocês. Tainara de vez em quando também mandam as dúvidas, né, Tainara? Mas a maioria de vocês não está levando o curso como deveria. Como eu informei que deveria ser no começo. Mas tudo bem. Abram os áudios. Quem puder, abra as câmeras. Quem tem problema de áudio de câmera, já deixe pronto. Estou presente no chat. Na hora que eu chamar o nome, aperto Enter para eu ver no chat que está presente. E se eu chamar outra pessoa,
Eu chamo uma segunda vez. Se eu chamar outra pessoa, mostra que não estava prestando atenção, vai tomar falta, tá bom? Então, câmeras abertas também, gente, por favor. Eu não aguento ficar vendo só quadradinho, tá ficando deprimente esse troço só de quadradinho na tela. Isso. Tanta gente bonita aí, tanta gente jovem. Velho, aqui sou eu. Tá? 60 anos aqui sou eu. Vocês estão tudo na faixa dos 20. Então, tá pelo menos um terço da minha idade. Dá pra mostrar umas carinhas bonitas aí. Então, vamos lá. Devagarinho. Né? Ágata. Presente, professor. Ana Carla. Presente, professor. Andressa. Faltou. Camila Moraes. Presente. Cristiano. Presente. Cíntia, presente no chat. Estela, faltou. Esther, que já Presente, falou comigo professor. várias vezes também. Isabela Quintanilha. Presente, professor. Isadora. Presente, professor. João Pedro. Presente, professor. Larissa. Presente. Eu pulei Júlia. Júlia, faltou de novo. Júlia faltou. E Larissa que tá presente. Letícia, faltou. Ah, tá, presente. Tá ficando lenta pra isso, hein? Lívia, faltou. Lucas, hoje eu não esqueci. Presente, professor. Mariana, presente no chat. Matheus Rodrigues, Presente. tá. Miguel, Presente, professor. Paulo Felipe. Eu vi você falar, mas não saiu seu áudio, Paulo. Ainda bem que a câmera estava aberta. Pedro Henrique. Presente. Rainer. Presente, professor. Roberto. Presente, professor. Tainara. Presente. E o Wellington. Presente. Ok. Missão cumprida, pessoal. Vou encerrar aqui porque daqui a pouco tem que começar a aula da outra turma, tudo bem? Então, ó, vou colocar a avaliação continuada. Todo mundo vai ter que entregar até sexta-feira. Vou colocar a avaliação continuada no Siga e na pasta compartilhada do Drive, porque se alguém tiver problema no Siga, pega na pasta do Drive, por favor, né? E às 11 horas, assim que eu terminar a aula da outra turma, um pouquinho depois das 11, né? E aí a gente se vê, ou eu recebo o material de vocês na sexta-feira, mas eu volto a pedir encarecidamente, mudem o comportamento, a forma de estudar está equivocada. Os vídeos não estão sendo estudados, estão sendo só assistidos. E aí chega esse problema de confusão aí. Tudo bem? Não estou dando bronca, não estou esculachando com ninguém, estou tentando orientar vocês. É necessário estudar. Pausa o vídeo, faz a conta, vê se chegou no mesmo valor. A Ana chamou... Foi Ana? Não, foi Camila. Chamou atenção para um dado muito importante, que é essa questão da precisão. Não tirem os números da calculadora, usem todas as casas possíveis que vocês puderem e apresente com o número de casas que seja confortável para a ordem de grandeza do material ou daquilo que vocês vão apresentar, tá bom? Então, ó, tô encerrando aqui. Bom restinho de semana. Bom feriado. Eu devo colocar para vocês o material disponível já na sexta-feira. Assim que eu terminar de validar as avaliações continuadas, eu espero liberar os 3 vídeos da aula 7. A aula 7 também são 3 vídeos, tá? Todos eles para a aula 7 mesmo. Não tem nem como escapar. Que a gente vai começar com a parte de problemas com reação. Aí tudo vai ficar bem mais complicado. A parte simples terminou hoje. Agora é que vai começar a parte hardcore. Tá ok? Então, se vocês chegarem lá sem ter estudado tudo que foi passado até agora... lembrando também, para quem gosta de divisões, a P1 vai até aqui. A P1 é até a aula de hoje. E a P2 é a matéria toda e a optativa é a matéria toda, tá? Tchau para vocês, estou encerrando aqui. Bom dia, pessoal. Bom dia, professor. Já são 10 horas, vamos dar início à nossa Bom dia. atividade síncrona de hoje, dia 27 de outubro. Sejam todos bem-vindos, espero que todos tenham reassistido aos vídeos, cumprido as tarefas, estudado o suficiente para chegar aqui e ter dúvidas e não dívidas. Mas estou à disposição de vocês, é o sistema de sala de aula invertida. Esse é o momento de vocês realmente mostrarem que estudaram e que têm dúvidas quando elas surgem. Ou então, se me disserem, olha, aprendi tudo, conheci tudo, compreendi tudo, entendi como é que resolve aquele problema e quais são os conceitos que estão por trás da resolução daquele problema. Alguma observação, pessoal? Todo mundo entendeu tudo, os 2 últimos vídeos, o 6 e o 6, o 2 e o 3, que tem a resolução do problemão? Teve um momento recordar e viver ali da época do ensino fundamental, né, que tinha que resolver sistema de equações algébricas, método de adição e substituição.
Então, estou aqui. O que vocês têm para conversar? O que vocês trouxeram? Quais são os conceitos que a gente precisa trabalhar mais? Ou ninguém teve dúvida nenhuma? Todo mundo está sabendo tudo. Se eu der um exercício agora valendo nota, vocês vão todos tirar 10. Hein, pessoal? Nem no chat o povo tem coragem de responder. O que está acontecendo com vocês? Eu sei que é fim de período já, né? Faltam 4 aulas para a gente acabar, sem contar de hoje, mas nós estamos finalizando a matéria da P1 hoje. E cadê as dúvidas? Cadê as dificuldades? Se ninguém tem dificuldade nenhuma, eu acho ótimo, porque eu posso contar que com uma prova novinha em folha, diferente de todas as outras que eu já fiz, vocês todos vão tirar notas boas e vão passar, e a gente, período que vem, vai ter menos alunos. O pessoal que ficou de fora, né, que não conseguiu vaga esse período, vai ter vagas para poder se fazer a matéria de introdução, que já deve ser no presencial, pelo menos parcialmente. Mas, vamos lá, turma T01, turma T03 tinha mais comentários, tinha mais coisas a perguntar. Professor. Sim, quem tá falando? É, Camila, o meu é mais uma confirmação mesmo para ver se eu lembro disso. É porque a corrente de bypass, ela não muda... Não, o divisor de correntes é que não muda a composição. Ah, sim. É o divisor. Você pode ter um bypass, né, e vai ser chamado de bypass, mas alguma coisa acontece ali que ele pode mudar a composição. Não é usual, né? O usual é você ter aquele T, e aí não muda a composição. Você só faz balanço de massa global. Quando você tem o Dzinho, né, o divisor de correntes. Quando é um divisor de corrente, gente, que aí ele vai fazer, né, uma das correntes pular uma das unidades. Isso é que se chama bypass. Ela não passa por uma das unidades que estão ali no meio do nosso processo. É isso que caracteriza o bypass. Se vai mudar ou não a composição depende muito do instrumento que você usa para mudar a composição. Por exemplo, Camila, se você tiver um filtro ou uma peneira, vamos imaginar que você tem sólidos graúdos, né? E aí você vem com uma corrente, ela passa por uma peneira, uma parte que passou pela peneira vai lá para frente, não precisa mais ser processada, e a outra parte vai para um coletor. É bypass, só que ali mudou a composição. Então você tem que ver o seguinte, o divisor de correntes, aquele D que aparece, é que não tem, né, mudança de composição. Ah, tá, entendi, professor. Não é o fato de ser bypass que não tem mudança de composição, é o fato de ser um simples T, um simples divisor de correntes. Só isso, gente? Mais nenhuma dúvida? Todo mundo sabe resolver aquele problema grande? Olha, essa aula vai terminar mais cedo do que a outra turma, hein, gente? Todos os conceitos estão bem na cabeça, não é? Bom, então vamos testar se tá. Eu disse que ia dar um exercício e vou de verdade, né? Não vale nota, mas vale a isenção da atividade continuada, da avaliação continuada que teria que ser entregue na sexta-feira. Quem conseguir me entregar aqui agora, né, vai conseguir, como é que eu falo? Não precisar entregar, quem fizer. O problema é exatamente o mesmo problema, o mesmo sistema de separação, de produção de sal, com outras especificações, com uma forma diferente de utilizar as mesmas equações. Vocês assistiram? Eu estou preocupado, ninguém falou nada da solução do problema, ninguém teve dúvida na solução daquele problema, todo mundo entendeu todos os passos. A outra turma teve dúvida até em precisão de valores. O que houve com vocês? Professor, eu Sim. entendi os passos do problema, só que acredito que eu só vou saber mesmo fazendo outro exercício. Mas olha só, tinha 2 exercícios que foram deixados lá no terceiro vídeo para vocês fazerem, né? Você não fez ainda? Não fiz. Tava aí no seu PDF também. Se você olhar as últimas folhas do seu PDF, são 2 exercícios que eu deixei, tá? Então assim, quando vai fazer, quer dizer, quando vai aprender no próximo período, introdução não é uma matéria que a gente estude na véspera de fazer prova, gente. Precisa estar estudando continuamente. Camila, me ajuda aqui, minha filha. Você sabe disso. As avaliações continuadas existem para isso. Fala com seus colegas da necessidade de estudar continuamente. Se deixar para estudar na véspera da prova, vai dar ruim. Período que vem, nós vamos ter 200 alunos querendo fazer a introdução. Eu estudei na véspera da prova o período passado e deu ruim. Pois é. Então, gente, por favor, entendam. Se tinha um exercício dado no PDF e no vídeo, por que vocês não chegaram aqui com dúvida desses exercícios? Que é o mesmo problema com uma sequência diferente de uso das equações. De que maneira vocês imaginam que vão aprender? Aprender só aparece antes de estudar no dicionário. Eu não sei o que está acontecendo. Depois de 4 períodos remotos, as turmas estão cansadas dessa coisa e estão desistindo de estudar. Estão achando que vão passar por osmose. Não vai acontecer. A gente tem um compromisso na formação de vocês, na carreira de vocês. O que vocês estão aprendendo em introdução vai ser usado em todas as outras disciplinas, os conceitos. Alguns problemas até vão aparecer de novo. Então, meu Deus, o que está acontecendo?
Antes de eu dar um exercício para vocês, deixa eu colocar aqui para vocês umas correções que a gente precisa fazer nas equações, né? Porque tem equações que estavam erradas, eu corrigi uma com vocês na semana passada, lembra que eu corrigi? Mas tem mais uma que está errada. Aqui nesse slide, deixa eu já colocar tudo prontinho aqui, tudo certinho. Professor, Oi. deixa eu te fazer uma pergunta que você falou sobre a exatidão dos resultados. Sim. E na avaliação passada eu fiquei com uma dúvida nisso mesmo, porque teve resultado que tinha muitos algarismos significativos. Aí eu não sabia se eu colocava, tipo, 0,4 algarismos significativos. Ó, tem ou duas 3. coisas. Quem é que tá falando comigo? Camila Cordeiro. Camila Cordeiro. Camila, olha só, tem duas coisas que vocês têm que levar em conta. Uma é a precisão para fazer as contas. E aí, nesse caso, vocês vão usar todas as casas decimais possíveis. Tudo que a calculadora deixar vocês usarem, tudo que o Excel deixar vocês usarem, o Excel usa 300 casas. Na hora de apresentar os resultados é que você vai pensar a respeito dessa questão de algarismos significativos. Por exemplo, se você tem aí essas vazões mássicas do nosso problema, todas elas são da ordem de 1000, né? 1700, coisas grandes. Então, você apresentar com 2 casas decimais está de muito bom tamanho. Em compensação, as frações mássicas elas variam entre o que e o que? Quais são os limites de frações mássicas? 0 e 1. Entre 0 e 1. Então, você vai fazer as contas com todas as casas para ter precisão e vai me apresentar pelo menos 4. Ficou mais claro agora? Entendi. Vai depender do seu caso. Na apresentação. Vai depender do seu caso. Às vezes nós temos grandezas que estão tão grandes que você tem que usar notação científica. E aí você vai colocar o quê? 2 casas vezes 10 alguma coisa. Se for tão pequena que você também tem que usar notação científica, você vai botar lá 2, 3 casas vezes 10 a menos alguma coisa. Mas vai garantir precisão. E na hora de fazer as contas, façam com todas as casas possíveis. Com tudo que vocês puderem fazer de precisão, façam. Principalmente quando aparecer exponencial, porque nessa parte da matéria não aparece exponencial, né? Mas quando aparece a parte transiente, exponencial é corriqueiro. É do dia a dia. E aí, minha querida, uma casa decimal lá longe pode causar um erro gigantesco lá na frente. Então é muito importante fazer as contas com toda a precisão possível e apresentar os resultados com a precisão racional, com aquela que esteja dentro do dia a dia nosso ali, da ordem de grandeza, da grandeza que vocês estão apresentando. Tudo bem? Então, pessoal, olha só, vocês já estão vendo essa tela aí, né, que eu esqueci até de ampliar. Tô tirando o chat aqui, tô tirando as coisas, mas essa equação aqui, ó, que eu tô marcando aqui agora, que eu tô passando o mouse em volta dela, estava errada no PDF de vocês e no vídeo. Tinha um sinal de mais aqui, é um sinal de menos, claro, né? E aí o importante a gente considerar é o seguinte, era só isso, eu mandei hoje para vocês a versão PDF corrigida, então vocês têm a versão corrigida. E já que nós estamos aqui, a minha pergunta, mais uma vez, na tentativa de ver se eu consigo extrair alguma coisa de vocês antes de dar o exercício. Porque senão eu vou ter o mesmo resultado que eu tive da outra turma, ninguém vai fazer. E é exatamente para isso que eu estou fazendo desta forma. Fiz na segunda-feira, fiz para outra turma e estou fazendo com vocês, porque é uma maneira de despertar. Está gravado em vídeo, que foram propostos exercícios para vocês que não foram feitos até o momento e que mesmo agora, quando a gente apresenta os exercícios não são feitos. Então, todo mundo entendeu esse procedimento todo aqui de resolução desse problema? Todo mundo entendeu cada passo? Que esses passos podem ser muito mais simples quando a gente usa essas tabelas aqui, ó, e quando resolve por tabela no Excel fica mais fácil ainda, e vocês vão poder fazer isso nas avaliações objetivas, né? Porque vocês vão estar em casa, vão estar com o Excel, vão estar com tudo. Então, ó, eu parti dessa planilha aqui, não foi? Não é isso? Tudo que está em vermelhinho aqui são as minhas especificações, eles vieram desta tabela de especificações aqui, não é isso? E aí eu parto então para os meus equacionamentos. As minhas equações são as mesmas. Qual foi a diferença nesse slide aqui lá no vídeo? Para quem assistiu o vídeo, qual é a diferença entre esse slide e o último slide da aula passada? Jaiane, Camila, me socorre. É que aí você já tinha chegado no grau de liberdade 0, né? Você Já tinha chegado ao grau de liberdade 0, a gente já tinha feito isso também. Mas aqui a única coisa que eu falo lá no vídeo é o seguinte, olha gente, eu pintei de vermelho as especificações. Se vocês repararem, tudo isso aqui, ó, que está de vermelho nesta tabela, aparece de vermelho nas equações, não é isso? E aí, quando eu substituo as especificações nas equações, o que eu descubro? Eu descubro, por exemplo, que essa equação daqui ó, só tem uma incógnita, que é o ômega 1,3. E aí eu consigo determinar. A outra também só tem uma incógnita, que é o ômega 2,3. Essa tem duas, essa tem duas, essa tem duas, eu não posso fazer nada com elas por enquanto. Mas ó, essa só tem uma, é o ômega 6,3. Essa aqui só tem uma, que é o ômega 7,3. Essa só tem uma, que é o ômega 8,3. Porque o ômega 8,2 é conhecido, não é isso? Sim ou não?
Sim, professor. Pois é. Sim. Então, uma vez que eu conheço tudo isso aqui, e mais importante, que eu conheço o ômega 1,3 e o ômega 1 e o ômega 1,2, que o ômega 1,2 é 0, como eu conheço a vazão W1, eu posso calcular as 3 vazões, não é? O W11, que é a vazão mássica de sal na corrente 1, a vazão mássica de álcool na corrente 1 é 0, não tem álcool na corrente 1, e a vazão mássica de água na corrente 1, que é o W1 ômega 1,3. Pronto. Agora que eu já usei essas equações, eu vou tirar as equações que eu já usei na hora que eu transfiro lá para a tabela, os resultados azuis. E aqui vão aparecer as equações que eu não usei ainda. Não é verdade? E olha só que coisa interessante. Aqui eu tenho W7, né, W3, W7, o ômega 7,1 é conhecido, e o W3, ômega 3,1, não é conhecido. Mas, o que eu posso fazer aqui agora? Eu posso somar os balanços. Lembra que a gente fez isso para poder chegar lá nas equações de mostrar que não precisava fazer o caixa preta? Hein, gente? Vocês lembram? Sim. Uhum. Pois é. Na hora que eu somo as equações, eu diminuo o número de incógnitas por equação. Porque olha só, quando eu somo todos os balanços de sal, só o W6 é desconhecido. Então eu posso calcular o W6 nesse conjunto de especificações que vocês têm. Agora que eu conheço o W6, só o W2 é desconhecido aqui, então eu calculo o W2. E aí agora que eu tenho, né, o W1, o W2 e o W6, só falta o W9. E essa foi uma das equações que a gente corrigiu na semana passada. Calculo o W9. Agora olha só, eu conheço o W6, não conheço? Conheço a eficiência, conheço o ômega 6,1. Eu consigo descobrir não o W3 ou o ômega 3,1, mas eu consigo descobrir a vazão mássica de sal na corrente 3. Eu não sei quem é separado o W3 e o ômega 3,1, mas eu sei quem é a vazão de sal. Eu sei quem é o W3 ômega 3,1. Isso é muito útil. Isso é muito importante, porque ele vai aparecer aqui, ó. E aí qual é a única coisa que vai ficar faltando aqui? Qual é a única incógnita que vai aparecer, vai existir nessa equação? W7. O W7, não é? Então vamos transferir lá para a tabela esses valores e vamos mudar de novo. Ó. Agora eu tenho nesta equação só o W7 que é incógnita. E é lógico que eu vou descobrir quem é o W7. Mas antes, até porque olha só para aqui o meu dado de amarração. Lembra do dado de amarração lá, do componente de amarração? Isso aqui é componente de amarração. Dado de amarração são esses aqui. O componente de amarração aqui, ó, W5 ômega 5,1 menos W7 ômega 7,1 igual a 0. Significa que o sal é componente de amarração entre as correntes 5 e 7. Vocês concordam comigo esse conceito? Então, antes de eu descobrir quem é o W7, deixa eu descobrir quem é o W7 ômega 7,1. Porque aí eu já descobri também quem é o W5 ômega 5,1. Vocês concordam comigo? Sim. Né? Fica fácil assim, ó. Saiu mais uma vazão. Consigo saber separado quem é o W5, quem é o ômega 5,1? Ainda não. Só consigo saber os dois juntos. Mas isso aqui significa o quê? Vazão mássica de sal na corrente 5. Olha como é legal. Que eu vou descobrir porque eu já sei esse valor aqui. Agora, com essa equação daqui, eu tiro o W7. E com o W7, agora eu consigo voltar aqui no balanço global e tirar o W3. E aí, com o W3, eu consigo tirar, né, o ômega 3,1. Lembra que eu sabia o W3, o ômega 3,1 sabia o valor. Agora que eu conheço o W3, é só explicitar o ômega 3,1. E aí com o ômega 3,1 eu vou nessa equação e consigo tirar o ômega 3,3. Mais valores para eu levar para minha tabela. Concordam comigo? Até aí tudo bem? Professor, como é que está calculando essas vazões aqui nessas colunas? Com essa equação daqui, ó. Né? A vazão do componente é a vazão total vezes a fração mássica dele. Alguém ia perguntar alguma coisa até aí? Não. Não? Então tudo bem. Agora olha só. Tudo que está azul aqui já foi usado, né? Não precisava nem aparecer aqui de novo. Vocês concordam comigo? Que a gente já gastou essas duas equações? Na verdade, eu já gastei essas 3 equações aqui. Aqui eu posso olhar, eu tenho W8, W4 e ômega 4,2. Eu tenho 2 equações e 3 incógnitas no misturador 2. Não vai ficar legal. Se eu olhar para o precipitador, eu tenho W4, W5 e o ômega 4,2. De novo. 3 incógnitas, 2 equações disponíveis, porque eu só posso usar a do balanço global e essa daqui do álcool. Essa já morreu. Essa que está toda azul já morreu. Mas se eu for na torre de destilação, o que eu tenho? Só W5 e W8 são incógnitas, não é? Sim ou não? Sim. Agora, olha só. Antes de eu mostrar... Quer dizer, mostrar não, vocês têm, né? Mas vocês se lembram lá do ensino fundamental, quando vocês tinham sistema de equações algébricas lineares? Por exemplo, ó, 3x menos 5y igual a A e 2x mais 2y igual a B. Como é que vocês resolviam esse problema lá? 2 equações, 2 incógnitas. Hein? Colocavam deles em evidência. Colocavam deles em evidência, não. Explicitava um deles em uma das equações, não é? E
substituía na outra. É o método de adição-substituição. Então, por exemplo, eu poderia dizer, usando aqui ó, essa equação 2 para explicitar o x, eu poderia dizer que x era igual a b sobre 2 menos y, não é? Sim ou não? Sim. Sim, né? Agora eu pego esse x daqui e substituo na outra equação que eu não usei. Então eu vou ter 3 que multiplica b sobre 2 menos y menos 5 vezes y igual a A. Quantas incógnitas tem essa equação aqui agora? Uma. Então, uma equação, uma incógnita, eu consigo determinar. Depois que eu achar o y, eu volto na equação do x, não é? E acho o x. Não é isso? Foi exatamente isso que a gente fez aqui. Eu peguei esta equação, deixa eu usar a mesa de novo. Eu peguei esta equação daqui, combinei as duas, né? Explicitei uma incógnita numa equação, substituí na outra para poder explicitar. E aí foi exatamente o que eu fiz. Eu peguei W5, ômega 5,2 menos W8, ômega 8,2. Explicitei o W5, que aí só o W8 que não é conhecido. Peguei essa equação, esse W5 e substituí no balanço global. Que agora, ó, só sobrou isso. Agora, W8 é a única incógnita nessa equação, não é verdade? Ó, só tem W8. Com isso, eu consigo explicitar W8. Não fiquem esperando que tenha, assim, uma equação, uma incógnita. As determinações não são diretas. Vai chegar uma hora em problemas grandes que vocês vão ter que combinar equações. Vão ter que lembrar do ensino fundamental. E aí, lógico, olha só, calculamos o W5 também. Com o W5, agora eu consigo calcular o ômega 5,1. Com o ômega 5,1 eu consigo calcular o ômega 5,3, que essa era outra equação que precisava ser corrigida, né? Agora, com o W5, só o W4 é incógnita naquele balanço global lá do precipitador. Achei o W4, com o W4 eu acho o ômega 4,2. Com o ômega 4,2 eu acho o ômega 4,3. Acho as minhas razões de reciclo e pronto, completei o meu problema. Entenderam agora? Porque eu duvido que vocês tenham parado para pensar sobre isso. Estão muito quietos hoje. Estão muito quietos. Hein, gente? O que houve? Tô aqui de volta na sala, encolhi ali a nossa tela. Tudo bem com vocês? Posso ir agora dar o exercício? Sim. Então, olha só, não tô fazendo nenhuma novidade. Esse exercício foi passado para vocês e vocês não fizeram. Então, eu vou dar a chance de vocês fazerem e ainda serem beneficiados, de não precisar gastar 2 dias fazendo a avaliação continuada para entregar na sexta-feira. Os 2 primeiros que conseguirem me entregar até às 10h40... ficarão isentos da avaliação continuada de sexta-feira, tá? Que vai ao ar hoje, que eu vou colocá-la na pasta do Siga, que eu vou colocá-la na pasta do Drive, na nossa pasta compartilhada do Drive, no Siga, para vocês poderem me entregar até sexta-feira. Então, o problema que vocês vão resolver é este aqui. É o exercício 3 dos slides. Isso aqui está nos slides de vocês, correto? Olha só que bonitinho. Sim. Tá? Isso aqui foi proposto para vocês lá nos slides. Qual é a única diferença aqui? Além de mudar um pouquinho ali as composições. Mas mudar a composição não é dramático. A única diferença é que no primeiro exercício, nesse exercício que nós acabamos de resolver, qual era a especificação que eu dava? Eu dava a eficiência de recuperação, né? Eu dava para vocês o εf. Neste novo exercício, eu estou dando a razão de reciclo 2. Para quem lembra, a razão de reciclo 2 é o que mesmo? Olha ali para cima, é o W8. É o W8 dividido pelo W2, né? Foi assim que ela foi definida. É assim que ela está equacionada lá para vocês, certo? Não precisam fazer equações nenhuma, não precisam fazer balanço nenhum. As equações são exatamente essas aqui. São exatamente as mesmas equações que vocês vão usar. Só vai mudar a ordem. Só vai mudar a sequência de uso dessas equações. Estamos entendidos? Sim. Isso. Sim. Então, são 10h25. Vocês só precisam fazer contas. Só precisam organizar essas equações para fazer contas, muitas dessas contas repetidas nesses slides aí que a gente acabou de passar, tá? E quem conseguir terminar até as 10h40 ganha isenção de entregar a avaliação continuada, já ganha a presença assíncrona hoje, tá? Darei esse tempo para vocês, dá mais ou menos 15 minutos, dá exatamente 15 minutos como eu dei para outra turma, tá bom? Então, ó, podem começar a fazer. Alguma dúvida, algum questionamento? Tem que te enviar por e-mail depois que terminar isso? Não, vocês vão apresentar na tela aí agora. Ah, tá. Vocês vão montar a tabelinha e apresentar na tela aí agora para eu ver. Eu só preciso, olha só, não precisa calcular as vazões mássicas dos componentes. Eu só quero as vazões mássicas globais, tá? Então, W2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, porque o W1 vocês têm. O W1 tá dado, né? Ó. O W1 é dado aqui para vocês, não é? Ó.
Ele é dado. Sim. Tá? Então vocês vão ter que calcular W2, W3, W4, W5, W6, W7, W8, W9. E as frações, a razão de reciclo, e agora vocês vão poder calcular também qual foi a eficiência de recuperação. É isso que vocês têm que calcular. Vocês têm 15 minutos só para fazer continha. Continha que deveriam ter trazido feita. Então eu estou ouvindo vocês aqui, não se preocupem, eu consigo ouvi-los. Vou colocar uma música para não ficar com sono, mas qualquer coisa é só me chamar. Tá bom? Professor, o senhor pode colocar os balanços aparecendo aí? Você tem no PDF. Sim, é porque eu tô com as especificações abertas. Hã? Eu tô com a especificação aberta. Pera aí só um instante então, porque agora deu um requetreque, deu um treco esquisito. Deixa eu compartilhar de novo esta tela. Pronto, vocês veem a tela, Professor, né? Oi. Tem que obrigatoriamente fazer no Excel? Não. Você pode fazer na sua calculadora, da forma que você achar mais rápido. Não tem que fazer no Excel. O Excel vai facilitar a sua vida. Se você souber usar o Excel. Se não souber, a calculadora vai facilitar a sua vida. Mas, o que é? Foi Jaiane que me pediu as... Quem que me pediu as equações? Foi o professor Camilo. Tá, então deixa eu colocar as equações aqui para você. São essas. Obrigada. Fiquem à vontade para fazer. Tá? Só vou fechar meu microfone para vocês não ficarem ouvindo tec, de eu digitar aqui. Mas eu tô com o chat aberto agora e... tô ouvindo vocês, é só vocês me chamarem, tá bom? Tempo esgotado, pessoal. Alguém conseguiu andar? Alguém conseguiu fazer alguma coisa? Reproduzir um exercício que já tinha sido resolvido no vídeo? Hein, pessoal? Terminei, não. Eu imaginei. A outra turma também ficou assim. Essa atitude, lembra, a metodologia ativa de ensino-aprendizagem requer que os alunos tenham atividades, requer que os alunos sejam ativos e não passivos. Fiquem esperando o professor resolver exercício para achar que aprende decorando como é que resolve exercício. Vocês tinham um problema exatamente idêntico, com as mesmas equações. A ordem de uso das equações é que era diferente. E não conseguiram resolver, só fazer as contas. É preocupante, é muito preocupante. Mas, como eu sou camarada demais, faça um print de tela do gabarito. Aí está o gabarito para vocês. Aquele Fzinho final ali é o EF, tá? Posso sair aqui do compartilhamento já? Pode, professor. Pois é. Ô, professor, Sim. Eu vi aí o gabarito e pelo que eu vi aqui eu consegui fazer algumas frações máxicas e achar também algumas correntes. Que bom. Só que não deu tempo de terminar, então, mas eu aguardo a sua avaliação continuada na sexta-feira. Falou. Tá joia? Tá Pessoal, joia. mais alguma dúvida? Mais alguma dificuldade? Não? Então vamos fazer chamada. Abram as câmeras. Para quem tem problema no áudio, já deixa pronto aí o Estou Presente, Professor. Eu respondi aqui as colocações de vocês, que são antigas pra caramba, né? Acho que se bobear, acho que a Camila já tinha conversado comigo sobre isso esse período. Dos dois ômega 9,1. Um é ômega 9,1, outro é ômega 9,2, só que os dois são zero, não tem diferença nenhuma, né? Então abram as câmeras, abram os áudios. Quem tem problema com áudio, quem tem problema com câmera, já deixa escrito Estou Presente, Professor no chat. A hora que eu chamar o nome, dá Enter. Se eu chamar a próxima pessoa e não tiver resposta em nenhum desses mecanismos, vai tomar falta e depois não fica reclamando, tá bom? Então vamos lá, abram as câmeras. Não é possível que ninguém possa ter câmera para abrir aí. Até eu tenho, quer ver? Faltou eu abrir a minha. Pronto, tô aí, também tô no ar com vocês. Beatriz Freitas, presente no chat. Camila Reis, tá ali presente no chat. Camila Cordeiro, tá presente a aula inteira. Você já tinha falado comigo antes. Camila Farias também tá presente a aula inteira, já falou comigo antes. Carolina, presente no chat. Daniel Nolasco, senhor, faltou. Ellen, presente ali. Nossa, presente no chat, presente no... Tá bom. Melhor é sobrar do que faltar. Emily, presente no chat. Gabriela Delane, Gabriela Martins, presente. Gabriele. Presente. Isso. Isabelle, faltou. Jaiane. Presente. Jennifer, faltou. Joana. Presente. Luca. Presente, professor. Mailane, presente no chat. Matheus Medeiros, presente no chat. Matheus Magalhães, faltou. Matheus Marques, presente. Meire, presente no chat. Pedro Henrique, presente no chat. Pedro Vinícius, Presente, professor. Roberto, Presente. Charize, Presente.
Tainara, Cristine, faltou de novo. Pessoal, tem gente que já está a perigo aqui. Todo mundo que foi avisado não adiantou responder depois, tomou falta porque não respondeu quando foi chamado. Tá? Na próxima aula, fique atento para não cair justamente na hora da chamada. Complicado isso, né? Mas tomou falta. E a gente se vê, ou na verdade se fala na quinta-feira. Eu mando a resposta para vocês das avaliações continuadas e vocês me entregam até às 13 horas, tá? Vou colocar ela no Siga aí no compartilhada do Drive agora. E estudem, por favor. Nós concluímos aqui a matéria da P1. A P2 é a matéria toda. E na aula que vem nós começamos problemas com reação. Tudo vai ficar mais complicado. O que era fácil terminou aqui. O que era simples, que é sem reação, terminou aqui. Agora vocês têm que estar com a mente muito, mas muito em dia para poder não causar dificuldades. Tá bom? Então, estou encerrando. Quem recebeu frequência foi quem respondeu na hora e a tempo e a hora, tá? Tchau para vocês.